a sua unicidade, não há outra divindade senão Ele, glorificado seja o Altíssimo. É o primeiro sem começo e o último sem fim, não gera e não foi gerado e é incomparável. E prestamos testemunho que o nosso mestre, nosso amado, nosso profeta, nosso mensageiro, nosso guia, Muhammad, que a paz de Allah sobre ele, seu servo e seu mensageiro, Allah completou a doutrina com ele, completou a religião, nos deixou na senda reta tão clara como a luz do dia. Só desvia dela quem é depravado ou quem é condenado. A paz e as bênçãos de Allah sejam sobre ele, seus familiares, seus companheiros e todos aqueles que seguem o seu caminho por bem até o dia do final. Queridos irmãos da fé, na semana passada falamos ao trato do mensageiro para com seus familiares, na sua casa, com suas esposas e seus filhos, o quanto ele era generoso, o quanto ele era de paz, o quanto ele proporcionava o bem-estar. Uma outra característica que o mensageiro nos alerta dela, sabe, um defeito gravíssimo que infelizmente muitas pessoas praticam na atualidade. As pessoas que são mundanas ou são escravas da vida terrena ou da vida mundana, escravas da matéria, o objetivo deles ou o alvo deles é acumular. E esquecem que o bem material é o meio para conquistar, para conseguir as coisas mundanas. Então o dinheiro ele é meio e não o alvo. Não é o objetivo ter o dinheiro, mas o objetivo usar o dinheiro para conquistar ou para conseguir o que você deseja. Então, uma das mais graves características que muitas pessoas praticam é a avareza. A avareza é algo horrível que as pessoas praticam, que leva a pessoa a se fechar, que não quer participar e leva ele a ser isolado do mundo, não gosta de visitar nem ser visitado, não gosta de presentear nem receber presente. Então essas pessoas aí, o nosso amado Muhammad nos alertou, e Allah, glorificado seja o Altíssimo, nos alertou sobre aqueles que o objetivo deles na vida terrena toda acumular e acumular e acumular e não despender aquilo nem em prol do benefício próprio que é da casa, nem em prol dos demais. E aí o ser humano, quando ele não é útil, quando ele não beneficia as pessoas, é uma pessoa imprestável. E o ditado diz, é tão claro, diz aquele que não vive para servir, para beneficiar, não serve para viver, ele não merece a vida. Então a pessoa tem que ser positiva, tem que estender a mão com tudo que Allah conseguiu, sabe, concedeu a ele. Então a pessoa generosa, ela aproximada de Allah, aproximada do paraíso, aproximada da bênção de Allah. E o avarento, afastado de Allah, próximo do fogo, próximo do inferno. Então, péssimo destino. E o nosso amado Muhammad nos ensinou como ele era. Então, o homem, ao despendar, ao gastar para os seus familiares, dá certo sem exagero, porque como Allah diz no livro sagrado, não estique sua mão inteiramente, nem feche ele para o seu, sabe, para o seu pescoço, não feche ele de vez, nem abrir ela de vez, para você não ficar sem, nem fechar a torneira, para não sair nenhuma coisa, nem abrir ela por inteiro que pode esvaziar. Então, fazer sem maltratar, nem ser maltratado. Al-Islam diz, não mal para você, nem para os demais. A generosidade, Allah ama, e um dos atributos de Allah é o generosíssimo. Então aquele que é generoso, Allah ama ele, aprecia ele. O ditado diz, sabe, guarde o seu tostão branco para o seu dia negro, que leva a avareza, leva a não cumprir as coisas essenciais dentro de casa. Isso não faz parte do arranjo ou da economia ou da disciplina. Poupar sem cair em falha, ou em falta, ou em avareza. Então, avarento, aquele que priva a família dele de ter as coisas dentro de casa, seja alimento, seja vestimenta, seja conforto dentro de casa, para entesourar. E tem um deles que, capaz de não abrir o cofre dele, pega emprestado, o lhe adia para suprir a necessidade da família, só para não mexer com aquilo que foi guardado. Isso é errado.
Allah compensa e promete para as pessoas que despendam pela causa dele a retribuição de Allah. Aquele que traz a comida, aquele que pega a bocanhada que colocar na boca da mulher dele, Allah compensa ele, além de ele servir e ficar grato pela esposa, pelos filhos, Allah também soma mais para ele um bônus positivo, cada bônus por 10 até 700 vezes. Até Allah designou 2 anjos que ao amanhecer de cada dia descem para a terra e suplicam. Um deles suplica dizendo: Senhor, compense aquele que despenda pela sua causa. Senhor meu, compensa, retribua aquele que despenda, aquele que abre mão, aquele que é generoso. E o outro anjo diz: Senhor meu, então destrua o que o avarento entesourou, destrua, aniquile o que ele guardou. E Allah nos alertou: aqueles que entesouram o ouro e a prata e não despendam ela pela causa de Allah, alvista eles por um severo castigo. O dia em que esse tesouro se transforma em placas, em chapas de aço, de ferro, bem abrasadoras, onde queima suas frontes, seus lados e suas costas. Então, seja aquele homem generoso, seja aquele homem que tem as características dele, como diz no ditado, é inaceitável que o generosíssimo, Allah glorificado seja altíssimo, castigue um homem generoso. Allah ama e respeita aquele que é generoso, porque ele pegou uma característica, um atributo dele em seus servos. E disse mais o mensageiro quando foi indagado: quem é o mais amado aos olhos do Altíssimo? Ele disse: o mais benéfico, o mais útil para com as pessoas é o mais amado por Allah. Então, querido irmão, Allah nos alerta de coisas e diz, sabe, 3 coisas que levam a grandeza, a elevação e a bênção. Obedecer a Allah em primeiro lugar, sabe, ser generoso em segundo lugar, despendar pela causa, e o dinheiro gasto, tem dinheiro que é gasto pela causa de Allah, não importa onde, qual caminho, se é para armar pessoas, se é para educar pessoas, se é comprar livros, seja suprir necessidade alimentar, não importa, tudo que é feito em benefício do próximo é pela causa de Allah. Tem um tostão que você gaste com você, tem um tostão que você gaste com sua família. A melhor e a maior caridade é aquele tostão quando você gasta em sua casa. Certa vez, um homem, vizinho do mensageiro, ele era persa e ele era bom cozinheiro, fazia comida de primeira. Certa vez ele chamou, convidou o mensageiro para almoço, só que ele estava com a companheira dele, com a gente. Ele disse para ele: e essa? Ele disse: essa não. Talvez não estava preparado para receber mais pessoas. Ele disse: só para você. Ele falou: então para mim também não. Se eu não levo a minha mulher, então eu não aceito o convite. Uma outra ocasião convidou de novo só para ele, não para a mulher dele, e o mensageiro não aceitou. Pela terceira vez, quando ele convidou e disse essa, ele falou: sim, e para ela também, então agora eu aceito. E foram seguir e para participar. Ele não queria aproveitar do bem bom, da hospitalidade, sabe, das pessoas, da generosidade, sem dividir isso com seus familiares. Tem pessoas que são avarentas, que conduzem familiares deles a praticar iniquidade e maldade pela falta de dinheiro. Muitas pessoas, o homem trabalha, ganha, ele gasta com ele mesmo. Ou como muitos por aqui, quando recebe, sai o pagamento, primeira coisa ele passa no boteco e vai beber, e pagar para os outros bebida, e vai gastar à vontade. Quando chega em casa, a esposa precisa de um remédio, não tem. Precisa de uma vestimenta, não tem. Precisa de comprar um pão e leite para casa, não tem. E se insistir, ela é capaz de bater, capaz de agredir. Então isso leva ao desgosto, leva a fragmentar a família, a destruir o lar, e capaz de levar as filhas, os filhos, ou a mulher a cair na iniquidade, cair na prostituição para conseguir o que ela quer, para cumprir e suprir sua necessidade. Esse é pior das espécies, é pior homem na face
face da terra esse tipo de homem avarento. Então, antes de você ser generoso com você, seja com seus familiares, que Allah compensa você. Então Allah diz em vários versículos do livro sagrado, falou: aqueles que são avarentos e ordenam que os demais sejam também. E quem for avarento, avarento será avarento consigo mesmo, aquele que está tirando para si mesmo. Quem é generoso consigo mesmo. O retorno é para você. O que você planta, você colhe. O que você põe na panela, sai com a concha. O que você faz, reflete isso em você e para você. Então, querido irmão, sejamos nós todos generosos. Muitas pessoas falaram e falaram mal da avareza, até descreveram certo pessoal quando vem para comer, eles sussurram, não falam, não mostram que estão comendo para os vizinhos não descobrirem que eles estão comendo. E se eles perceberem, se o cão deles ladrar, avisando que tem visita, tem gente na porta, então correm para apagar o fogo, para mostrar que eles não têm comida, não estão servindo ninguém. Então esse é o cúmulo da avareza. Até um homem, certa vez um homem avarento morreu, chamaram o filho dele e perguntou: como é que era meu pai? Seu pai era isso, ele comprava um pedaço de queijo, ao invés de cortar e colocar no pão, ele passava pão no queijo, só passava para manter o queijo intacto. Ele disse: isso que eu herdei do meu pai, que foi pior que ele. Ele disse que eu coloco o queijo longe e eu aceno com pão para ele nem chego perto, para não gastá-lo. Então é o cúmulo disso aí, sabe, a pessoa. Então coma, faça o bem, coma e divide para os demais. Se você recebeu uma dádiva, recebeu misericórdia, divida ela com os demais. Allah vai retribuir para você. E o avarento, ele desconfia do seu Criador. Ele não confia na grandeza e na generosidade do Altíssimo. Agora, o generoso, ele tem a certeza absoluta que Allah vai compensar para ele. Ele vai abrir todas as portas para ele. Se fechar uma porta, ele abre 1000 janelas para ele. Então que sejamos generosos, que seja principalmente em nossas casas, com nossos filhos, com nossas esposas, que Allah vai nos compensar e vai nos abençoar nessa vida e na outra. Amém. Que a paz de Deus seja com todos vocês.